Silas açoitados e presos. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aqui estamos para aprender a sua palavra. Fala, Senhor, por nós, é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Vou catar esse dinheiro aqui porque é o dinheiro da coleta e caiu. Bem, irmãos, quando a gente começa a falar a palavra de Deus, eu preciso começar a falar o que aconteceu para que essa leitura tenha, para que Silas e Paulo estava preso. Eu vou rapidamente falar para que a gente possa entender o motivo da prisão desses dois. Primeiro, o apóstolo, ou Paulo, o nosso evangelista, o nosso missionário, o apóstolo, todo mundo conhece a história dele. Ele era o Saulo. Lembra daquele Saulo? Aquele Saulo que perseguia os cristãos e que tinha vontade de matar todo mundo que falava de Jesus Cristo. É este Paulo que nós vamos contar hoje. E este Saulo, ele teve um impacto muito grande quando ele estava perseguindo os cristãos. Ele queria matar todo mundo que falasse de Jesus Cristo. Mas ele recebeu aquela luz tão forte que veio do céu e que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegues, não é? E ele ficou atônito, ele ficou atrapalhado, ele perdeu a visão e disse: quem és tu, Senhor? Eu
sou Jesus, aquele que você me persegue. E a partir daquele momento, houve uma transformação no coração de Saulo. É esse mesmo Jesus que transforma os nossos corações, transforma os corações dos nossos filhos rebeldes, né, que não querem ouvir a palavra, dos nossos amigos que não querem ouvir a palavra. É esse Jesus Cristo que transformou a vida de Saulo. E Saulo deixou de chamar Saulo, ele passou a ser Paulo. E aqui nessa leitura que nós fizemos, na segunda viagem, marca a segunda viagem de Paulo. Aí ele começou, ele foi missionário. Ele, a partir daquele momento que ele teve aquele encontro com Jesus, houve uma transformação na vida dele. Jamais ele iria perseguir os cristãos, porque agora ele era cristão. Ele tinha que falar de Jesus Cristo, aquele Jesus que nasceu, morreu por mim e por vocês. Então foi um impacto tão grande que ele precisava anunciar. Então ele fez isso. Ele arranjou seus companheiros e fez a viagem, a primeira viagem missionária. E nessa viagem missionária, o objetivo dele era pregar a palavra e dar início em cada cidade a alguém para ficar falando de Jesus. Então ele tinha que transformar corações e ali iniciar a palavra de Jesus para que fosse divulgada. E hoje nós conhecemos a palavra graças ao trabalho desses missionários, desses homens que naquela época enfrentavam mares com navios tão frágeis, né? Mas a palavra chegou até nós. Imagina que lá distante, lá do mundo, lá do outro lado do mundo, a palavra está aqui conosco. É uma bênção, né? E a Bíblia Sagrada. Então, esta lição, o capítulo 16, é a segunda viagem de Paulo. E tem outra coisa, Paulo era tão insistente que ele falava assim, não, eu quero saber se na primeira viagem as pessoas que eu deixei lá realmente estão pregando o evangelho. Então ele queria notícias para saber o que estava acontecendo lá. E é tão bom a gente ver isso daí, irmãos, porque teria que ser conosco a mesma coisa. Eu estou falando a palavra para alguém, eu quero saber como está a pessoa, se ele realmente conheceu a palavra, né? E na segunda viagem de Paulo, Paulo falou assim, eu vou para a Ásia. Quero ir para a Ásia, quero pregar o evangelho lá. Ele já tinha recebido notícias das igrejas que ele havia passado, mas agora ele queria pregar o evangelho na Ásia. E ele realmente saiu para pregar o evangelho. E no capítulo 16, nós vamos ver que ele, caminhando para a Ásia, ele teve uma visão. A visão dele ser à noite, quando ele estava já em casa, acomodado, ele teve uma visão que disse assim, olha, ele viu um homem, viu um varão macedônico, estava em pé e dizia assim para ele, passa para a Macedônia e nos ajude. Então mudou o rumo dele, ele ia para a Ásia, mas ele teve essa visão, essa visão dizia, vai para a Macedônia, não vá para a Ásia, lá você precisa pregar o evangelho. Lá você precisa falar de Jesus. E Paulo, então, mudou o rumo dele. Ao invés de Ásia, ele foi para Macedônia. E quando ele chegou em Macedônia, ele começou a pregar. A primeira pessoa que ele pregou foi para Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura do molúsculo, é uma tinta muito cara, que sai do molúsculo e era usada muito antigamente. Hoje nós não mais, porque sai de um molúsculo, é um animal, conservar a natureza. Mas naquela época, e era precioso esta tinta, era caríssima, e Lídia era rica. Mas Paulo pregou o evangelho para ela, e ela aceitou Jesus Cristo, ela e toda a família.
Mas também ainda lá na Macedônia, nessa viagem que Paulo foi, tinha uma jovem que adivinhadora. Imagina, adivinhar as coisas, né? E ganhava-se dinheiro à custa desta mulher, desta jovem. Naturalmente, ela adivinhava: ó, você vai casar, amanhã vai chover. As adivinhações que a gente tem hoje, né? Que nós não cremos. Mas naquela época as pessoas acreditavam e ela ganhava muito dinheiro, porque ela adivinhava: Júnior, você vai viajar amanhã, né? Aí ele me dava um dinheiro e a gente ia ficando rica, né? Ia de um em um, ó, Dilene vai pegar o avião amanhã cedo. Ela já passava, né? Ah, e aí ela ia ganhando esse dinheiro. E lógico que fazia bem, porque ela trazia esse dinheiro para alguém, né? E era interessante ter uma jovem adivinhadora. Só que quando ela viu Paulo e Silas, os dois pregando o evangelho, ela falou assim para eles: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e que estão anunciando o caminho da salvação. Olha, ela falou isso, chamou a atenção de Paulo e de Silas, né? São os homens, são servos de Deus. Ela estava adivinhando, ela estava falando quem eram aqueles dois. Paulo olhou e na mesma hora ele tirou aquele espírito daquela jovem. O que aconteceu? Acabou a fonte do dinheiro, né? Agora ninguém mais ia ganhar dinheiro à custa daquela mulher, porque Paulo tinha tirado aquele espírito maligno daquela jovem. Acabou a fonte. E o que aconteceu? Aí o povo se revoltou contra os dois. Falou: não, vocês aqui vieram ensinar outros costumes. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, nós não queremos. Foi aí que ele foi preso. Foi aí que foi preso. Então aqui começa a lição de hoje. Deu para entender por que eles foram presos? Muito bem. Bom dia. Então, porque o motivo dele ter sido preso foi isso: acabou a fonte do dinheiro, então resolveram prender Paulo e Silas, que estavam na segunda viagem pregando o evangelho. E a lição de hoje chama assim: o carcereiro, o terremoto que salvou uma família. Mas acho que os irmãos não têm essa revista, né? Então, é por isso que eu fiz esta abordagem, para que a gente possa situar por que Paulo e Silas foram açoitados e presos. Terremoto. Quando eu falo de terremoto, qual a sensação de vocês? Terremoto. A gente não imagina aquela cena da televisão, quando aparece lá os terremotos maiores, mais fortes, acontece lá no Pacífico, né? Lá no Japão, nas Filipinas, na Nova Zelândia, na parte do Oceano Pacífico. Tem uma parte lá que se chama parte vermelha do Oceano Pacífico, é onde tem os maiores terremotos. Mas a gente vê na televisão, quando dá um terremoto, tudo tremendo, ou caindo, os prédios se despedaçando, né? No Brasil, nós não temos é medido o terremoto pela escala Richter, né? De 1 a 10. Agudos não são. O Brasil, o Brasil mesmo, conta-se que tem pelo menos um por ano. Estados Unidos tem 10 mil terremotos, mais ou menos, por ano. Então, Nova Zelândia, no Japão, ser constantes os terremotos, por isso que os prédios já são feitos próprios por um terremoto. Nós não, né? Nós fazemos, porque nós, graças a Deus, nós não temos esse terremoto, porque são as placas tectônicas do interior da Terra que se mexem, faz isso. No Brasil, parece que mais no Nordeste, que anuncia
muito ponto do Brasil. Parece que uma vez teve em São Paulo. Mas é isso, o terremoto faz acontecer isso, né? Esse movimento que assusta a gente. Eu teria, né, se começasse a tremer alguma coisa, eu sairia correndo, né? Acho que todo mundo faria o mesmo, né? Larga tudo e vamos nos salvar, né? Porque cair aqui, nossa, hoje os nossos prédios são cimentos, tijolos, né? O teto, esse aqui, o teto é fácil, né? Mas, é, mas esse terremoto, gente, acontece na nossa vida também, não precisa cair parede. Quando tudo parece que vai bem na nossa casa, de repente, a gente fala, a casa caiu. Não é assim que a gente fala? A casa caiu hoje. Quer dizer, a briga, às vezes há um acidente, uma tragédia. Olha a tragédia que nós passamos outro dia, quando nós perdemos o vereador Carlos Alves. Não foi uma tragédia, não foi um terremoto. Foi um terremoto, é isso? Não precisou abalar a casa, não precisou tremer nada. Mas nós sentimos. É esse terremoto que pode acontecer na nossa vida. Quando tudo parece calmo, quando tudo parece que está normal na nossa casa, acontece alguma coisa. Isso pode acontecer para mim, para cada um de nós. Porque a palavra do Senhor fala assim: neste mundo tereis aflições. É essa aflição, é esse terremoto, um acidente, uma morte dentro de casa, tantos perigos que nos rodeiam. É esse o terremoto. Então nós temos que estar preparados com o terremoto. Eu gostaria que vocês olhassem no versículo 26. A Bíblia tem que ficar sempre aberta, que nós vamos usar. Ó, 16, capítulo 6, no versículo 26. Diz assim: de repente, então capítulo 16, versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Imagina, olha, primeira coisa, de repente. De repente. É assim que chega o terremoto na nossa casa. De repente, sem aviso. Não é? Acontece alguma coisa, de repente. Sobreveio tamanho terremoto. Veja bem. Então, aqui não está falando que o terremoto pode ser da nossa casa. Vamos falar agora, não o terremoto, tremores, mas nosso emocional, na nossa vida. O terremoto vem na nossa vida. Então, de repente chega esse terremoto na vida nossa. E ele diz assim: sobreveio tamanho terremoto. Então, esse terremoto pode ser pequenininho ou pode ser grande, nos atinge emocionalmente, atinge os nossos queridos. Nós ficamos parados diante do terremoto. Então, ele tem o tamanho dentro do nosso emocional. Pode ser um terremoto leve na escala, mas também pode ser um terremoto grande que nos deixa prostrado. Quantas vezes nós já ficamos prostrados diante de terremotos na nossa vida, não é? Às vezes pequenas coisas, mas para nós esse terremoto é muito grande. E a palavra do Senhor está mostrando para nós que de repente, olhe bem, de repente vem este terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E o terremoto não é grande. Aqui ele diz assim que sacudiu somente os alicerces da prisão, onde estava Paulo e Silas. Foi só naquele lugar. Para nós, de repente, esse alicerce na nossa casa, não é na casa do vizinho, mas é na nossa casa que tem este terremoto. E o que acontece? Abriram-se as portas e soltaram as cadeias de todos. Então, agora voltando para os dois.
entender o que é terremoto na nossa vida. E ele pode chegar, de repente, pode ser pequeno, pode ser grande, mas nós temos que ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos sustentar nos momentos difíceis. Há terremotos, sim. Então, agora, voltando para Paulo e Silas, eu digo, por que ele foi preso? Foi preso por causa daquela jovem, que ele tirou o espírito daquela jovem. Então, aquilo atrapalhou toda a cidade, porque os costumes deles eram aquele, de adivinhação, de viver. E Paulo e Silas iam pregar outra coisa. Ele ia pregar a palavra de Deus. E aí diz assim, olha como que o que Paulo e Silas passaram. Eles estavam sempre preparados para os grandes terremotos. Vejam lá, eles, no número 20, o versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Foi fácil, não? O que ele passou? O motivo era tão simples, não é? Mas para os olhos daqueles homens, daquelas pessoas, ele tinha feito um grande e era ao contrário, ele queria mostrar Jesus Cristo. E o que ele fez? Eles foram açoitados com varas. Se vocês já imaginaram apanhar com vara? Ninguém apanha, né, com uma vara, mas deve doer muito, né? Deve doer bastante, né? E depois de darem muitos açoites, então não foi pouco, foi muitos açoites, os lançaram no cárcere. Então foi para a prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Olha a situação deles. Além de apanharem, ainda eles estavam lá presos, os seus pés. Então não tinha jeito de escapar. Como será que eles ficaram lá dentro, lá da prisão, num cárcere? Devia ser um lugar muito bem fechado. Será que eles estavam gritando? Socorro! Ai, que dor! Não aguento mais. Eu podia até estar xingando. Será que o procedimento desses dois homens foi assim? A palavra do Senhor. Olha, por volta da meia-noite, olha o horário que eles estavam, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha a diferença do ser humano, aquele que tem Jesus no coração, ele não blasfema, ele não grita, ele tem uma confiança grande no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o que eles fizeram? Oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Eu acho tão lindo isso, imaginando, sangrando naturalmente, apanhado tanto, que estavam perdendo sangue. Mas eles estavam naquela fé. Eles oravam, eles cantavam louvores. Eu imagino a voz daqueles dois homens, mesmo com dor, naquele cárcere, e silêncio, só ouviu a voz dos... Deve ter sido muito emocionante para quem ouvia. Mas será que os que estavam lá presos, os outros, ouviam? Olha o que diz a palavra. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, naquele silêncio, quando os dois cantavam e quando os dois oravam, aqueles outros presos estavam todos ouvindo.
lindo. Acho que eles estavam imaginando aqueles dois homens vão gritar de dor, né? Não, eles oravam e cantavam. Imagina, naquela prisão, eu nunca entrei. Vou falar isso, você e para os oficiais nossos, eu nunca tive não quero nem privilégio, né? Mas nem para visitar, deveria, porque a Bíblia fala que a gente tem que visitar os presos, hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais, mas eu imagino assim que eles um fechadinho em cada um lugar, né? Um filme só que a gente vê, mas eles escutavam. Então, daquela forma, Paulo preso, ele estava anunciando Jesus Cristo, não é? De uma forma de louvor, de adoração, de em oração. Que gesto lindo, né? E a lição de hoje vai nos mostrar que no meio do terremoto eu estou sofrendo, mas eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está no nosso lado, nos sustentando a passar esse terremoto. Senão nós iríamos fazer como fez o carcereiro. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o terremoto vem para nós. Mas nós temos que estar aprendendo que mesmo diante da dor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está conosco. E olhe, quando Paulo recebeu esta ordem para ir para Macedônia, quando aquele varão estava lá e falando, vai para Macedônia, que eu preciso de vocês lá, era para isso, ele tinha que passar por tudo isso. Mas veja o motivo. Continuando lá, o carcereiro, a posição do carcereiro. O que fez o carcereiro? Porque o carcereiro prendeu todo mundo. Eu não sei também hoje como é a atuação de um carcereiro, nem chama mais carcereiro, né? Naquela época era o carcereiro, né? Até na minha juventude eu ouvia falar carcereiro, hoje é outro. Isso, agente penitenciário, é isso mesmo. Então, houve mudança, mas é a mesma coisa, deve ser a mesma coisa. O carcereiro, a Bíblia conta que ele foi dormir logo, estava todo mundo calmo, né? Todo mundo quietinho, ele foi dormir. E quando, olha, ele diz assim, o carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Olha a primeira iniciativa dele. Por que ele teve que fazer isso? Porque ele acordou assustado com o terremoto, né? Ele teria que prestar contas para as autoridades. E qual seria o final dele? Ele iria ser morto, porque ele deixou os presos escaparem. Mas na mesma hora que ele foi para suicidar-se, para se matar, Paulo gritou lá. Olha como Paulo gritou, ele gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E cena mais linda que foi essa, né? Enquanto o carcereiro estava querendo acabar com a sua vida, pessoas hoje, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, num mundo tão agitado, as pessoas com tristeza, gente feliz, se suicidam, não é? Perdem a vida. Por quê? Porque eles estão crentes, estão tristes. É a situação desse carcereiro que mostra para nós que nos dias de hoje, nos dias tão difíceis que nós estamos caminhando, as pessoas está faltando no coração deles esta palavra: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te quer tirar desta depressão, Jesus Cristo quer que você faça um tratamento, não é? Porque as pessoas acham não precisa nem tratamento, é terminar essa vida. Mas eu sempre digo, essa vida que nós estamos é tão linda, tão linda. Não sei se vocês viram ali na rua, aquele pé branquinho, pertinho ali do Júnior, do seu Jailson, né? Aquele pé branco.
É lindo, não é? A nossa vida é linda. É isso que as pessoas têm que amar. Amar a si e amar o mundo. Porque Deus fez isso para todos, para que a gente possa admirar a beleza que Ele fez, né? Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, não me leva agora não, o mundo que o Senhor fez é tão lindo, deixa eu curtir mais um pouco, porque afinal de contas, né, a gente sabe que o caminhar agora é para a eternidade, não é? Mas então a gente pede, não, Senhor, deixa mais um pouquinho, que eu preciso ver. E esse carcereiro estava lá, ele queria tirar a sua vida. Mas Paulo falou: não, não faça isso, não faça isso agora, porque nós estamos todos aqui. Então o carcereiro voltou. A palavra do Senhor está falando que o carcereiro pediu uma luz para ver se estava tudo certo, né? E depois ele pegou Paulo e Silas da prisão e diz assim, trazendo-o para fora, ele viu então a mão do Senhor e disse: Senhores, que devo fazer que seja salvo? Olha a pergunta. Então, aquele carcereiro viu milagre através de um terremoto. E nós também temos que olhar. Quando o terremoto vem na nossa vida, eu tenho que olhar que aquele terremoto teve um objetivo. Né? E esse carcereiro perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso saber. Qual será que foi a resposta desses dois homens, principalmente Paulo, né? Paulo diz assim: eu preciso para ser salvo? Né? O que eu preciso para ser salvo? Pensa comigo. Não preciso para ganhar o dinheiro, não para ganhar dinheiro, porque trabalha, mas o que é preciso para ser salvo, para eu ir à eternidade, porque nós morremos, nosso corpo vai lá para o cemitério, ou vai agora ser cremado, né? Acabou o nosso corpo. Mas e a nossa alma? Né? E a nossa alma? É isso que ele está perguntando. O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso? A resposta de Paulo foi tão linda. Veja no verso 31. É um versículo que a gente fala tão fácil. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que receita fácil, não? O que precisa para ser salvo? Não tomar remédio nenhum, nada. Você não precisa ir ao médico, nada. É uma coisa só, crer, crer, crer no Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou em outras coisas, numa árvore, né? Porque as pessoas estão adorando árvores, né? Não, não é isso que eu vou adorar em nada desta terra. Ela é muito linda, mas eu vou crer no Senhor Jesus Cristo. Esta é a receita. Nós cremos, nós que estamos aqui, nós cremos. Mas atrás de nós, em volta de nós, tem muita gente que não crê em Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que morreu por mim, por vocês, numa cruz, né? Foi lá e que teve terremoto quando ele diz está tudo consumado. Quando a gente lê a palavra do Senhor, houve aquele tremor, não, escureceu. Houve um terremoto lá também. E quando ele ressuscitou também houve outro terremoto, porque hoje ele está nos céus, né? Então a receita foi essa: crê no Senhor Jesus Cristo. Mas ele não parou aí. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu, e o mais importante, gente, a tua casa. Olha, que preciosidade isso. Nós temos que crer que a nossa casa, que a nossa família vai ser salvo. Amém? Nós não falamos isso, gente, meus filhos estão longe, né?
eles não estão seguindo a palavra, mas nós temos que orar, né? Não adianta só crer. Eu preciso orar, eu preciso crer e orar, que a minha casa será salva. E a palavra de Deus fala aqui que a Lídia, aquela vendedora de púrpura, ela também fez a mesma pergunta: o que eu preciso para ser salvo? E ela diz assim, aqui voltando um pouquinho, diz assim, certa mulher chamada Lídia, ela temente, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É fácil, então, a lição de hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas ele continua ainda. O carcereiro continuou ali conversando com Paulo e Silas. E olha, continuando naquela mesma hora da noite, cuidando deles, olha, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Ainda ele cuidou, o carcereiro, aquele povo que havia judiado daquele homem, daquele Paulo e daquelas, ele ainda lavou aqueles machucados, aqueles vergões, cuidou, passou o remédio e quis ser batizado. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido com Deus. Que linda essa passagem, que lindo esse momento, porque o carcereiro, ele fez? Depois de curar aqueles 2 homens, falou: não, agora eu quero que você vá na minha casa, eu quero que você conheça a minha família, eu quero que você mostre à minha família quem é este Deus que vocês creem, através do seu Filho Jesus Cristo. E então o carcereiro os levou para a sua casa, e todos os Deus, olha, preparou a mesa. Como é gostoso quando a gente prepara a mesa para as visitas, não é gostoso? Aí ele fez esse mesmo gesto, ele cuidou daqueles homens, levou para a sua casa, preparou a comida e todos, olha, e todos os seus e toda a família manifestaram grande alegria. Essa alegria por quê? Veio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra é maravilhosa, quando eu vejo o carinho que foi dado àqueles 2 missionários. Quando a gente pensa que os nossos missionários estão lá, né, passando por necessidades, alguns missionários estão em países que não podem nem falar do Evangelho, que entram na surdina, que levam um pedacinho da Bíblia, um pedacinho. Nós estamos com nossa Bíblia na mão, podemos andar, falar, né? E eles levam lá um pedacinho da Bíblia para dar para as pessoas lerem. E nós temos essa liberdade. Como os nossos missionários sofrem. Paulo e Silas está mostrando que quando a gente prega o Evangelho, a gente passa por grandes, não perigos, mas às vezes até as pessoas riem de nós. Está falando de Jesus Cristo, você está falando de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós passamos por esses momentos. Então a gente tem que fazer como fizeram aqueles. Eles oravam e louvavam o nosso Deus. Nós temos 10 minutos ainda, né? Mas quem cuida aí do horário, eu quero só ler
a revistinha aqui, porque essa revista é muito boa. Olha aqui. Deus envia terremotos para nos salvar. Como nós já vimos a lição toda, agora eu quero que vocês possam ouvir também o pensamento do autor desta revistinha, que é uma revista muito boa, e ela foi feita por alguém aqui, não tenho no momento. Mas o objetivo da nossa lição é para encorajar cada um de nós, né? Então diz assim, ó: Deus envia terremotos para nos salvar. Que devo fazer para ser salvo? Esse é o clamor do carcereiro e de todas as almas que estão perdidas neste mundo. Muitas respostas erradas são dadas a estas perguntas, mas Paulo, refletindo todo o ensinamento bíblico, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação é exclusiva em Jesus, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. A nossa salvação só pode ser através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo salva, porque somente Ele foi constituído por Deus para ser o Salvador dos pecadores. Foi Jesus Cristo que morreu por nós, pelos nossos pecados, e somente o seu sacrifício foi aceito por Deus. Então, essa cena que a gente já falou, Jesus Cristo morreu por cada um de nós. A salvação é pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo. Falei, mas eu repito aqui do que o autor está dizendo. Crê no Senhor Jesus Cristo. A salvação vem pela fé. Então, qual é a nossa fé? Eu creio que Jesus Cristo veio para nos salvar. Essa pergunta que a gente vem à frente fazer a profissão de fé, o Júnior agora é bem recente, ele entregou a sua vida, ele creu em Jesus Cristo. Perguntou: você crê? Ele disse: creio. E a pergunta hoje, todos nós cremos que Jesus veio para nos salvar. É isso que nós queremos, que os nossos filhos, que a nossa família, que os nossos amigos aceitem esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que, diante de tantos terremotos, ele nos sustenta, né? Todos nós passamos por terremoto. Terremoto é leve, né? Outro é forte. E aí, continuando, a salvação, então, é pela fé e só pode ser recebida pela fé. Crer significa aceitar, render-se àquele que morreu em seu lugar. A salvação é uma obra divina e será salvo. Não sou eu que me salvo, mas é Deus que nos salva. A salvação é um ato divino. Depois, a salvação é pessoal. Eu não posso salvar ninguém. Ninguém. Eu quero salvar, como eu gostaria, todo mundo gostaria de salvar a sua família, né? Mas é individual. É individual. Eu aceito, você aceita. Mas isso precisa partir de cada um de nós. Tem que partir de cada um. Tem que sair dos meus lábios. Eu creio que Jesus salva. Se não sair do meu coração, né? Às vezes pode sair do lábio, mas não saiu do meu coração. Mas eu tenho que falar, eu creio que Jesus Cristo morreu para me salvar. É tão fácil falar, mas é tão difícil a gente entender. E é por isso que Paulo e Silas pregou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eu e você somos os Paulos e Silas da vida. Porque se nós ficarmos de boca fechada, quem é que vai conhecer Jesus Cristo? Ele tem que ser conhecido através do nosso exemplo, através da nossa vida, de nós falarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele veio para me salvar. E ainda, continuando aqui no nosso, tinha só, diz assim, todos ouviram a pregação, né? Todos creram em Jesus.
No final do verso 34, observamos que todos creram em Deus por terem crido em Deus. Agora, todos foram batizados. É isso aqui que eu gostaria de falar. A gente fala, não precisa batizar. Precisa batizar. Todo mundo foi batizado, aqui eu tenho certeza, né? Então, o texto diz a seguir, que foi ele batizado e todos os seus. Não é o batismo que salva, nós temos que entender isso. Mas todos os salvos devem ser batizados. Todos os salvos devem ser batizados. Eu não vou ser batizado, mas quando a gente batiza, quando recebe o batismo, a autoridade diz, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está afirmando a nossa fé. Então, não é o batismo que salva, mas todos os salvos devem ser batizados. Este é um dos sacramentos deixado por Jesus à sua igreja. Ele disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Marcos, então a palavra está sendo bem clara, né? Bem clara. Ide por todo mundo. É o que Paulo e Silas fizeram. Pregai o evangelho a toda criatura. Nós pregamos, nós falamos. Quem crer e for batizado. Olha, crer. Então você vai ser batizado. É uma ordem de Jesus. É um sacramento, não é? Jesus está falando, você crê? Ser batizado. Você sabe, hoje você é o filho de Deus. E se não crer, será condenado. Nós perdemos a chance da vida eterna. O que salva é a fé, não é o batismo. Mas todos os que creem precisam ser batizados. E o último, no finalzinho aqui, todos serviram. A salvação vem acompanhada do serviço. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A família inteira se envolveu no cuidado dos ferimentos dos missionários. Todos se envolveram em fazer um jantar para os servos de Deus. Levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. Todo salvo é salvo para servir. Isso é gostoso, né? É tão bom a gente servir o próximo, né? E nós que somos de Jesus Cristo, nós temos que ter esta característica. Deve estar no nosso coração, servir o próximo. Hoje o mundo está um pouco egoísta, né? Fecha as portas e a gente não serve nem o nosso vizinho. A gente nem conhece o nosso vizinho, né? Nós estamos muito fechados, muito amedrontados, mas a palavra do Senhor fala, sirva, ajude. Não precisa de muita coisa. Às vezes, ao atravessar a rua, uma pessoa precisa da nossa mão, não é? Eu vejo já pela minha idade, quantas pessoas que vêm com delicadeza para me ajudar. Eu acho isso tão bonito, é o servir. É isso que eu tenho que enxergar. Como eu preciso servir a pessoa. Às vezes, o servir um alimento, né? Um abraço. Quantas pessoas hoje estão necessitando de um abraço nosso. Quando passou por um terremoto tão grande, precisa do nosso abraço. São coisas simples, mas a palavra diz que nós temos que servir. Servir com alegria ainda. Ele diz, não com tristeza. Eu vou servir só para parar de falar. Não é isso, não. Eu tenho que servir com alegria. Que prazer em te servir. Mas a gente fala assim, né? Só para não me incomodar, então vou servir. Mas não é isso, nós temos que ter essa característica, esse amor, né, que Jesus Cristo nos amou. Então, continuando aqui, a família inteira se envolveu. Todo salvo é salvo para servir. Não se pode separar o Salvador do Senhor. Cremos no Senhor e passamos imediatamente a ser servos.
Mais um item bem rapidinho. A salvação produz uma grande alegria com todos os teus. Então houve uma grande alegria, uma alegria que vem do coração, né? Alegrei-me, a palavra também eu gosto desse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos despertar os nossos queridos para estar à casa do Senhor, para que essa alegria venha. Alegria vem. Vamos à casa do Senhor. Por isso que a escola dominical, que já está terminando, é a melhor escola do mundo e que a gente tem que ter essa alegria no coração. O nosso rosto tem que ser alegre. Por quê? Porque nós estamos mostrando a alegria que vem do coração de Jesus. Eu não posso ser carrancudo, eu não posso estar bravo, mas a alegria. Porque quando eu estou bravo, toda a nossa testa, além da velhice, mas da gente estar carrancudo. E a pessoa alegre, fica lindo o rosto da pessoa. Então seja alegre, se você tem Jesus no coração, você sirva e transmita alegria. Concluindo aqui da revistinha, a nossa revistinha do estudo de hoje. Deus salva pessoas e família usando várias estratégias. Ele vem ao nosso encontro por meio das tempestades, naufrágios e terremotos. Ele se revela em meio da fraqueza, das tragédias, das doenças, das perdas. Ele vem ao nosso encontro com o propósito de nos abençoar. Por trás de uma providência carrancuda, um sorriso de Deus para a sua vida. Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Amém? Então seja alegre. E tem um hino que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ore o coração pequeno, um temporal. Eu acho muito lindo esse hino, porque de manhã está tudo mesmo calmo, né? Mas pode vir um terremoto. Aí ele diz, vigia e ora, porque um temporal pode abrigar. Amém? Irmãos, pode ser o terremoto que aparecer na nossa vida, nós temos que ter essa certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante das nossas tristezas, Ele está ao nosso lado. Não desanime, ó coração. Tem outro hino que diz, não desanime. É esta nossa palavra. Seja forte no meio da tempestade. Deus está com cada um de nós. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. É tão bom falar a sua palavra, quando ela vem para o nosso coração. Nós passamos por tantas tempestades, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sucumbido. Mas, Senhor, o Senhor nos sustenta. Sustenta cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Muitos estão passando por tantos terremotos, mas o Senhor sustenta cada um. Senhor, dá-nos um domingo em paz. Ensina-nos a viver de acordo com a sua vontade. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém.